E aí, galerinha do 7º ano, meu nome é Ives Fernando. Hoje vamos dar início a mais uma aula do EducaPE, onde o nosso conteúdo vai ser sobre condutores e isolantes de calor e eletricidade. Vou falar também sobre atividades mecânicas e a realização de trabalho. Para se falar sobre os condutores de calor, primeiro eu tenho que falar para vocês sobre a propagação do calor, a transmissão do calor. Na realidade, essa propagação, essa transmissão do calor, ela é basicamente feita em três tipos, que a gente chama de condução, convecção e irradiação. Quando se fala de condução térmica, você já deve ter notado que quando deixamos uma colher metálica ali dentro de um recipiente que está em uso para cozimento e de certos alimentos, ela vai se aquecer rapidamente, provocando, em alguns casos, até algumas queimaduras. O mesmo vai acontecer quando, por exemplo, a gente toca em motores de carros, que eles vão estar aquecidos, ferros de passar roupa. Isso daí vai acontecer em um corpo porque o calor ele pode fluir de um ponto para o outro, molécula a molécula, de um átomo para o átomo. Esse mecanismo, na realidade, ele vai ser chamado de condução de calor. Bora lá para a telinha para a gente observar bem essa questão da propagação de calor. Temos aí um exemplo de uma barra metálica. Isso daí acontece devido às vibrações de cada molécula do corpo, de modo que a energia térmica, na realidade, ela vai ser transmitida para a próxima molécula e assim sucessivamente. Temos aí uma barra metálica e temos uma base que tem o fogo, certo? Que ele vai esquentar essa barra metálica. Nessa parte dessa superfície, as moléculas elas vão se encontrar muito agitadas. Logo após, ela vai estar menos agitada e vai se tornar pouco agitada. Mas o calor ele vai ser transmitido de molécula a molécula, porque quando se fala de propagação de calor, quer dizer que o calor ele vai estar em constante movimento. E falando sobre calor, a gente vai falar sobre condutores e isolantes térmicos. Quando eu falo de condutores e isolantes térmicos, eu vou falar, na realidade, de materiais que vão, na realidade, conduzir o calor e materiais que vai isolar, de certa forma, o calor. Observe aí na telinha. Esse processo de transmissão de calor por condução, ele ocorre praticamente em todos os corpos materiais. E em alguns, porém, esse processo ele é mais intenso do que em outros. O valor do coeficiente de condutibilidade térmica ele é muito útil para determinar se um corpo ele é condutor térmico ou isolante térmico. Quanto maior for esse valor, melhor o condutor de calor será para o material, caracterizando condutores térmicos. Quanto menor for o valor, na realidade, desse condutor de calor, será um material caracterizado como isolantes térmicos. Então a gente tem aí alguns materiais que são condutores e outros que são isolantes. Então o alumínio ele é um bom condutor, o aço ele também é um condutor, como o tijolo, a água, a lã e a espuma e o ar. Então, de início, como você pode observar aí na telinha, em relação à questão dos materiais, quando eu falo do alumínio e do aço e do tijolo, o alumínio ele vai conduzir mais calor do que o aço na realidade vai conduzir mais calor do que o tijolo, por sua vez, vai conduzir mais calor do que a água, a lã, na realidade, vai conduzir mais calor do que a espuma, por sua vez, vai conduzir mais calor do que o ar. Quando a gente fala sobre convecção térmica, na realidade a convecção é o processo de transmissão de calor que vai se dar a partir da movimentação de uma massa fluida, ou gasosa ou líquida, de uma região para outra. E isso aí vai ocorrer devido à diferença de densidade. Normalmente, temperaturas diferentes é que causam essa diferença de densidade entre as regiões. Um caso comum é a movimentação do ar em uma sala fechada.
Suponha que no interior dessa sala que você esteja, seja ligado um aparelho de ar-condicionado que esteja posicionado próximo ao teto. Observamos que o ar, quando ele entra em contato com o ar-condicionado, ele vai se resfriar e descer, fazendo com que o ar quente ele comece a subir. Bom, observe aí na telinha esse exemplo que eu dei para vocês. Quando o ar-condicionado ele está posicionado em cima, o ar frio, ou seja, o ar que o ar-condicionado ele pegou, ele vai ser resfriado. O ar ele vai, na realidade, sofrer uma diminuição na vibração de suas moléculas, o que acarretará na contração do seu volume e, consequentemente, aumento na sua densidade. Por ser mais denso, o ar quente e o ar frio, ele na realidade ele vai descer, provocando uma movimentação de massa gasosa, o que chamamos de corrente de convecção. Então, na realidade, a corrente de convecção ela vai se dar de acordo com a densidade, porque o ar frio ele é mais denso do que o ar quente. Essa mesma corrente de convecção ele pode ocorrer se colocarmos um pouco de água com serragem em uma panela de vidro e levamos para ferver. Veremos que a corrente de convecção dentro da vasilha vai fazer com que a serragem ela possa subir pelo centro e descer pelas laterais. Quando se fala de irradiação, eu falei para vocês sobre a questão da condução de calor. A condução é quando você tem um contato. A convecção de calor, na realidade, vai acontecer entre líquidos e pode acontecer entre gases, de acordo com a questão da densidade. Mas agora eu vou falar sobre irradiação. Se eu falo sobre irradiação, eu vou falar sobre a luz do Sol. Observe aí na telinha. A irradiação ou radiação é também um processo de transmissão de calor. Essa transferência de calor ocorre através de ondas eletromagnéticas, preferencialmente de radiação infravermelha. Separando a Terra do Sol, existe o vácuo, o que, apesar de sua extensão, permite que o calor do Sol nos aqueça. Então, o Sol, na realidade, ele vai passar para a nossa querida Terra os raios infravermelhos. E quando a gente fala sobre esses raios infravermelhos, a gente está falando sobre irradiação térmica. Como, porém, o calor ele se propagou? No final do século XIX, em 1866, o físico alemão Henrike ele foi inspirado nas análises matemáticas do físico James Clerk. Ele provou experimentalmente que partículas com cargas elétricas, quando elas vibram, elas lançam energia na forma de onda. Essa onda daí ela é chamada de onda eletromagnética e pode se propagar através de corpos sólidos, ou líquidos, ou também gasosos, e particularmente no vácuo, onde ela faz com extrema velocidade, acompanhando aí a luz solar. Esse fenômeno, chamado radiação ou irradiação, é o terceiro processo de transferência de calor. Não só o Sol, porém, que emite a questão da radiação. Todos os corpos emitem, absorvem radiação quando um corpo, na realidade, ele vai absorver a mesma quantidade de radiação que está emitindo. Diz que ele está, na realidade, em equilíbrio térmico. Bom, eu falei para vocês sobre a questão da propagação de calor, sobre a condução de calor, sobre alguns condutores de calor. Agora vamos falar sobre isolamento térmico. O que é que você pensa sobre essa questão do isolamento térmico? É você, na realidade, isolar aquele calor que está em um determinado local. O isolamento, na realidade, ele vai ser definido como um material ou combinação de materiais que vai retratar o fluxo de calor. Os materiais, eles podem ser adaptados para qualquer tamanho, para qualquer forma da superfície, que vai ter uma variedade de revestimentos. Eles vão ser usados para proteger, na realidade, o isolamento ou quaisquer danos mecânicos de ambientes e até mesmo para melhorar a aparência. Eu quero falar aqui sobre a questão
do isolamento térmico mecânico. Quando a gente fala de isolamento térmico mecânico, eles vão ser instalados. E vão ser instalados aonde? Eles vão ser instalados em edifícios comerciais e em alguns processos industriais. Mecânicas de isolamentos térmicos, na realidade, são materiais que vão isolar os componentes de mecânica dentro desses edifícios. E se falando sobre os isolamentos térmicos dos edifícios, né? Que vai acontecer em edifícios como shoppings, escolas, hospitais, em hotéis. Na realidade, são mecânicas, né, que vão ser instalados para melhorar aí o consumo de energia de resfriamento dos edifícios, do abastecimento tanto de água quente, de água gelada e de sistema de refrigeração, incluindo aí outros dutos e caixas. Para as instalações industriais como usinas de energias, refinarias e fábricas de papel, a mecânica de isolamentos, eles vão ser instalados para controlar aí o ganho de calor ou perda de calor na tubagem do processo de vapor. Esses equipamentos de sistemas de distribuição e de condensação, na realidade, quando se fala desse sistema, a gente vai ter as caldeiras, as chaminés, os sacos de casas e precipitados ou tanques de armazenamento. O isolamento, na realidade, ele pode ser utilizado aí para realizar uma ou mais das seguintes funções. Isso quer dizer o quê? Ele vai ter várias funções, como, por exemplo, reduzir a perda ou ganho do calor pelo calor até atingir, na realidade, a conservação dessa energia. Também para proteger o meio ambiente através da redução de emissões de gases carbônicos e de efeitos dos gases que podem atrapalhar aí o efeito estufa. Ele vai controlar a temperatura da superfície para o pessoal e proteção de alguns equipamentos. Vai controlar a temperatura aí de alguns processos de indústrias comerciais e também vai prevenir ou reduzir condensações em algumas superfícies. Ele também pode aumentar, na realidade, a eficiência operacional de aquecimento. Quando eu falo isso, eu estou falando de ventilação, de refrigeração, de canalização, de vapor. Na realidade, são processos ou sistemas que podem prevenir ou reduzir os danos de alguns equipamentos que vão estar expostos ao fogo, que são corrosivos à nossa atmosfera. Eu vou falar para vocês a questão do isolamento térmico em relação à questão da proteção pessoal. O isolamento térmico, na realidade, é um dos meios mais eficazes. Quando fala assim de meios mais eficazes, está se falando para proteger os trabalhadores aí de queimaduras de segundo, de terceiro grau, que são resultantes do contato com essas tubulações, né? E esse contato ele pode ser aí de 5 segundos ou mais de 5 segundos, com temperaturas muito altas, acima de 136 graus Celsius. Né? Essas temperaturas dessas tubulações podem provocar essas queimaduras. Então, o isolamento térmico ele é essencial para essas indústrias para proteger esses trabalhadores. Falando aí sobre a questão do isolamento térmico, né? Eu quero falar para vocês em relação à questão da proteção contra incêndio. De repente tem algum local que foi incendiado, né? E vai ser usada ali uma combinação com outros materiais de isolamento para poder fornecer uma proteção contra esses incêndios. A gente chama isso daí de sistema de fire stop, ou seja, que são concebidos para proporcionar uma barreira mais eficaz contra a propagação aí de fumaça, a propagação de chama, de gases que vão estar em penetração, alguma resistência do fogo, que são classificados como assembleias por tubos, ou se não de canalização ou de cabos, ou mesmo quando tem um incêndio que é provocado por conduíte elétrico ou de comunicação ou proteção justamente desses cabos. É por isso que é tão necessário ter esta proteção contra incêndio.
E agora eu gostaria, né, de mostrar um exemplo aí do nosso cotidiano em relação à questão da propagação de calor. Bora falar da garrafa térmica, que a gente utiliza tanto para colocar aquele nosso delicioso e saboroso café matinal ou de todas as horas, né? E aí, na telinha, a gente vê a funcionalidade da garrafa térmica. Observe aí que na garrafa térmica a gente vai ter a tampa, o vácuo e as paredes que são espelhadas. Na tampa, a gente tem a função de isolar a garrafa de possíveis correntes de convecções. No vácuo, eles vão evitar essas trocas de calor por condução. E nas paredes espalhadas, evitam as trocas de calor por radiação. E daí a gente tem os exemplos dos 3 tipos de condução de calor. Que eu tenho a questão da propagação, né? Eu tenho a questão da convecção, da condução e da irradiação do calor. Eu estou falando para vocês sobre o calor. O calor, na realidade, se trata de uma energia. O calor, na realidade, ele está sempre em movimentação, de moléculas para moléculas, de células para células. Então, se falando de calor, eu quero falar sobre irradiação solar. Vou falar sobre a energia solar. O conceito de energia solar diz o seguinte, né? Que ele vai ser associado à energia fotovoltaica, que é a geração de energia elétrica usando a luz do sol como a fonte de energia. Após a luz do sol ela ser captada por painéis solares, ocorre aí a transformação da corrente elétrica para a utilização aí em residências, em comércios e até mesmo indústrias. Então, se você observar aí na telinha, a gente vê aí um painel solar. Esse painel solar, ele vai estar absorvendo a irradiação solar e vai transformar esse calor em energia elétrica. E como é que a gente pode usar essa energia solar? Vai existir aí inúmeras formas de aproveitar a energia solar, permitindo utilizar para o desenvolvimento do nosso país. Assim, ela é possível explorar de sua matriz energética de uma maneira sustentável e renovável para a nossa economia. Podemos dizer que a gente pode aproveitar para o aquecimento da água, a geração fotovoltaica de energia elétrica, a iluminação pública, sistema de uso coletivo, tais como geração de energia elétrica para escolas, postos de saúde e centros comunitários. Falando sobre energia solar, de energia renovável, eu queria falar para vocês sobre o nosso estado de Pernambuco. No nosso estado de Pernambuco, a gente tem algumas indústrias que são usinas de geração elétricas de Pernambuco, usinas que são de energias renováveis. Bora lá para a telinha. A geração de energia elétrica em Pernambuco. Ela expande a oferta de energia elétrica através aí da construção de empreendimentos como fontes renováveis e baixa emissão de carbono, tais como usinas e pequenas centrais hidrelétricas, eólicas, térmicas e biomassa, e também de gás natural solar, e algumas nucleares. Com isso, é possível garantir o fornecimento de energia por meio de fontes variadas e complementares, além de renováveis limpas, com tarifas adequadas aos consumidores e competitivas para as empresas. Continuando aí na telinha, a gente vê usinas de geração elétricas em Pernambuco. A geração elétrica, quando fala aí da questão eólica, né? A gente tem uma usina eólica em Pau-Ferro, em Pedra de Jerônimo, em Serra das Barcas, em Serra das Barcas 2. Então, em vários locais do nosso estado de Pernambuco, estamos preocupados com a geração de energias renováveis e energias que são limpas para que a gente possa ter uma melhor eficiência energética da nossa eletricidade que vai chegar até as nossas casas. Hoje eu falei para vocês
em relação a essa questão do calor, da propagação, da energia, dos condutores, dos isolamentos térmicos e de algumas gerações de energias que são renováveis, que a gente chama de energias limpas. Eu vou ficando por aqui e até a próxima aula.